Tem uma coisa que os especialistas em manhã produtiva nunca te contam. Eles falam em acordar cedo, em banho frio, exercício físico e anotar metas. O mundo inteiro criou uma religião em torno da manhã perfeita. Mas ninguém fala sobre o hábito mais silencioso, mais invisível e, ao mesmo tempo, mais poderoso que um ser humano pode ter logo ao acordar. É uma conversa que acontece antes do mundo acordar. Antes que qualquer pessoa saiba que você está de pé, num lugar onde não existe plateia, curtida e nem aprovação. É a conversa com Deus. É nesse silêncio, invisível e sem aplausos, que se define tudo o que vem depois. Fica até o final, porque hoje você vai entender por que essa é a única coisa que realmente muda um dia, antes mesmo que ele comece. Existe uma cena no Evangelho que passa despercebida por muita gente porque é simples demais para parecer importante. Marcos capítulo 1, versículo 35 registra: De madrugada, quando ainda estava muito escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Um versículo só. Mas presta atenção no que ele revela. Jesus havia acabado de terminar um dia brutal. Na sinagoga, expulsou um espírito imundo. Na casa de Pedro, curou a sogra dele. À noite, multidões apareceram à porta trazendo doentes e endemoninhados. Ele atendeu um por um, até tarde. E no dia seguinte, antes do sol nascer, enquanto todos dormiam ainda exaustos da noite anterior, ele saiu. Não foi acordar cedo por disciplina de agenda ou hábito de produtividade. Foi fome de estar com o Pai antes de estar com qualquer outra coisa. Esse detalhe revela uma hierarquia espiritual que Jesus nunca abriu mão. Ele ouvia o Pai antes de ser ouvido por alguém. O alinhamento interno vinha primeiro. Depois é que ele enfrentava o externo. O coração era esvaziado diante de Deus antes de ser preenchido com o peso do dia. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Complementa isso, dizendo que esse não era um episódio isolado. Jesus retirava-se para lugares ermos e orava. Era constante, era necessidade, era estilo de vida. E aqui está a pergunta que precisa pousar no seu coração agora. Se o próprio Filho de Deus não começava o dia sem essa conexão com o Pai, o que nos faz pensar que conseguimos atravessar o nosso sem ela? Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que devemos ter em nós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Não imitar o visual da espiritualidade, adotar a estrutura interna que ele tinha. E essa estrutura começava toda manhã, num lugar secreto. Orar cedo não é sobre religiosidade ou prioridade. É sobre reconhecer, antes que qualquer demanda chegue, que nenhum dia deveria ser vivido na própria força. Agora me faz um favor. Para um segundo e pensa. Como você tem começado seus dias? Foi o celular que tomou a frente? As notícias do dia? A lista interminável de tarefas? Ou a ansiedade que já aguardava antes mesmo de seus olhos se abrirem? Se esse é o seu caso, você está deixando o mundo definir o tom da sua vida antes de Deus ter a chance de falar. E não existe nada que substitua o que acontece quando você coloca amanhã nas mãos de Deus antes de colocar nas suas. Se isso está chegando certo para você agora, escreve nos comentários: Senhor, quero começar meus dias contigo. Não é só uma frase, é um compromisso público com o invisível. Tem algo que eu preciso te mostrar sobre a forma como Jesus orava que a maioria das pessoas não percebe. Ele não saía para orar como quem vai depositar uma lista de pedidos. Ele saía para ouvir, para se alinhar, para calibrar o coração antes de enfrentar o dia. Salmo 5, versículo 3, captura exatamente essa postura. De manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Fico esperando. Isso é o que separa a oração verdadeira da oração protocolar. Quem ora por protocolo fala, termina com amém e já está com a cabeça na próxima tarefa. Quem ora de verdade fala, termina com amém e fica quieto. Fica no silêncio, até que algo no interior se alinhe com o céu. Sabe qual é a reclamação mais comum sobre oração? Eu não ouço Deus falar. E quase sempre a razão é simples. A pessoa nunca ficou quieta tempo suficiente para ouvi-lo. A voz de Deus raramente compete com o barulho. Ela habita no espaço depois do silêncio, naquele instante em que a mente para de correr e o coração finalmente descansa.
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, fala em orar sem cessar. Isso não significa viver de joelhos a vida inteira. Desenvolver uma postura interna constante de dependência. Uma chama acesa durante o dia inteiro que foi acendida logo ao acordar. Quando você acorda com Deus, carrega essa presença com você pelo resto das horas. Ela muda o jeito que você escuta uma crítica. Filtra como você reage a uma notícia ruim. Sustenta quando a pressão tenta te curvar. É alinhamento em começar calibrado, ao invés de começar reagindo. Isaías, capítulo 26, versículo 3 promete: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A paz não é o prêmio por resolver tudo. Ela é o resultado de uma mente que encontrou seu ponto de apoio na presença de Deus antes que os problemas se apresentassem. Deixa eu te contar uma coisa. Houve um período em que eu acreditava que a oração matinal era privilégio de quem tinha tempo de sobra. Imaginava que isso cabia apenas a quem não enfrentava filho pequeno, expediente cedo ou deslocamentos longos. Parecia coisa de quem vivia isolado, num convento ou numa fazenda tranquila. Minha manhã era barulho desde o segundo que o despertador tocava. Até que entendi algo que mudou tudo. O problema não era falta de tempo. Era falta de prioridade. Aquilo que a gente realmente valoriza encontra espaço, sempre. Comecei com 5 minutos, só 5, antes de qualquer tela, qualquer conversa, qualquer pressão. 5 minutos em silêncio com Deus. E gradualmente, algo foi mudando. Não na agenda, mas em mim. A mesma rotina corrida, os mesmos problemas, a mesma vida. Mas eu passava por tudo de um jeito diferente, com mais firmeza e menos pânico. Numa direção interna que não dependia das circunstâncias externas. Não foi 5 minutos que fez isso. Foi Deus, encontrado naqueles 5 minutos. Vou te mostrar a diferença entre 2 tipos de pessoas que podem ter exatamente a mesma rotina, o mesmo trabalho, a mesma família, as mesmas pressões. A primeira pessoa acorda, mergulha direto no dia e vai reagindo a tudo conforme aparece. Urgência vira prioridade. Emoção vira bússola. Cansaço vira resposta padrão. A segunda pessoa acorda, passa um tempo com Deus antes de qualquer coisa, e aí entra no mesmo dia. Por fora, as duas parecem iguais, mas por dentro, funcionam em frequências completamente diferentes. A primeira vive como alguém que foi pego de surpresa pelo próprio dia. A segunda vive como alguém que recebeu instruções antes da batalha começar. O Salmo 5:3. No período da manhã, ouvirás a minha voz, ó Senhor. De manhã, me apresentarei a ti e vigiarei. Esse versículo não está prometendo que o dia vai ser fácil. Está declarando que o dia já tem dono, que não chegou por acaso e já existe um propósito firmado no alto antes mesmo que qualquer coisa aconteça aqui embaixo. E quando você acorda reconhecendo isso, e a sua primeira atitude é de entrega ao invés de controle, você atravessa o mesmo dia de um modo completamente diferente. A alma que orou cedo carrega a memória espiritual. Quando a confusão chegar, ela volta ao que Deus disse antes do barulho começar. Quando a pressão apertar, ela encontra o centro que foi estabelecido na intimidade da manhã. Os problemas não desaparecem, mas encontram uma pessoa que já foi sustentada antes de precisar suportar qualquer coisa. E é exatamente isso que vamos fazer agora juntos. Uma oração que é um encontro real com o Pai, cobrindo cada área da sua vida, estabelecendo presença antes que o dia exija tudo de você. Fecha os olhos, respira fundo. Deixa o mundo esperar por alguns minutos. Pai, aqui estou. O coração aberto. Sem lista de exigências. Sem palavras ensaiadas. Só a disposição de passar esse tempo contigo antes que qualquer outra coisa preencha o meu dia. Reconheço quem tu és. O Pai presente, que enxerga pensamentos antes que se tornem palavras, percebe dores ainda sem nome e conhece medos que nem eu tive coragem de admitir. E mesmo conhecendo tudo isso, me chamas para perto. Não para me julgar, para me encontrar. Isso já é graça demais para caber em palavras. Agradeço por este amanhecer. Sei que não é garantido, que não é por acaso,
e houve uma escolha tua de me sustentar durante a noite e me devolver ao dia. Lamentações. Capítulo 3 diz que tuas misericórdias são novas a cada manhã. Então, recebo essa misericórdia agora. Não como herança merecida, mas como presente da tua generosidade que nunca se esgota. Agradeço pelo que foi cuidado antes mesmo de eu pedir. Pela enfermidade que não chegou, pelo acidente que não ocorreu, pelos vínculos preservados. Existe uma proteção invisível sobre minha vida, percebida com clareza apenas quando olho para trás. E quando olho, percebo. Tua mão esteve ali o tempo todo. Senhor, este dia que se abre pertence a Ti antes de pertencer a mim. A agenda, os compromissos, as conversas, tudo entra depois. Primeiro, entrego o dia inteiro nas Tuas mãos. Não o plano que tracei, mas a direção que Tua vontade determinar. Mateus 6,33 diz para buscar primeiro o Teu reino. Essa é minha escolha agora. Que Tua presença seja o ponto de partida de cada decisão do dia. Não o último recurso depois que eu já tentei tudo sozinho. Agora trago minha mente a Ti, porque sei que é ali que a maioria das batalhas começa. Antes mesmo de sair da cama, já aparecem pensamentos tentando definir o dia pelo que falta, pelo que pode dar errado ou o que ainda não tem solução. Sem uma âncora, esses pensamentos viram trilha sonora das próximas horas. Romanos 12:2 me convida à transformação pela renovação da mente. Peço isso agora, não apenas otimismo superficial, mas verdade. O que Tu dizes sobre mim, sobre este dia, sobre o que está nas Tuas mãos. Filipenses 4, 6 e 7. Prometem que quando apresento minhas ansiedades a Ti, pela oração, a Tua paz, que ultrapassa qualquer entendimento humano, guarda meu coração e minha mente em Cristo Jesus. Recebo essa guarda agora, que minha mente comece o dia protegida, não exposta. Pai, para cada decisão que precisarei tomar hoje, as que já conheço e as que vão aparecer sem aviso, preciso de discernimento que vai além do que consigo enxergar. Provérbios 3, 5 e 6 ensinam a confiar em Ti de todo o coração, sem depender do próprio entendimento. Reconhecer-Te em todos os caminhos, não só nos grandes dilemas, mas nas escolhas que parecem pequenas. A promessa é que endireitarás cada vereda. Então não peço apenas que abras portas. Peço que me deis sabedoria para reconhecer quais portas abertas vêm de Ti e quais apenas parecem boas à primeira vista. Salmo 32:8 diz que me instruirás e me ensinarás no caminho que devo seguir. Me aconselharás com os olhos postos em mim. Desejo sensibilidade para perceber quando essa direção vier, na paz que confirma uma escolha, no alerta interior que aponta risco, na palavra que ilumina o próximo passo sem expor todo o caminho. Há algo que preciso soltar agora. 1 Pedro 5:7 me convida a lançar sobre Ti toda a minha ansiedade, porque Te importas comigo. Não metade. Não a parte que parece mais apresentável. Toda. Agora entrego tudo em Tuas mãos. A situação que ainda não mostra saída, o relacionamento que continua doendo, a conta que não fecha, o sonho que parece recuar em vez de avançar. Não é desistência. É reconhecimento de que carregar o que está além das minhas forças me destrói antes de resolver qualquer coisa. E Deus nunca pediu para eu segurar o que só Ele consegue sustentar. Salmo 37:5 estabelece uma sequência. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. A minha parte é a entrega. A ação é dele. Não ao contrário. Sobre este dia, sobre minha família, sobre meus caminhos, invoco Tua cobertura. Efésios 6:11 me instrui a vestir a armadura completa de Deus para me manter firme contra as ciladas do adversário. Então, antes de sair, me revisto agora. Que meus olhos sejam guardados do que contamina. Minha mente não seja terreno fértil para sugestões destrutivas. E que minhas palavras não disparem na frente do discernimento. Salmo 91 promete habitar no esconderijo do Altíssimo. Livramento dos laços que não consigo ver, das armadilhas que chegam disfarçadas de oportunidade. Escolho esse abrigo hoje. E Salmo 121 me lembra de algo que aquieta qualquer ansiedade.
O teu olhar sobre mim nunca pisca. Enquanto eu trabalho, me preocupo, me canso, tu veias. Não há um segundo do dia em que estou fora do teu alcance. Consagro hoje o que sai da minha boca. Salmo 141:3 pede: Põe, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Essa é minha oração também, porque sei que hoje haverá provocações, atrasos, mal-entendidos, e que a reação mais fácil nem sempre é a mais sábia. Provérbios 18:21 declara que morte e vida estão no poder da língua. Então que minhas palavras hoje carreguem vida, nas conversas difíceis, nas críticas que precisam ser dadas, nas respostas que poderiam escalar conflitos, e sobre as pessoas que fazem parte da minha vida. Que eu as trate com a mesma paciência que espero de ti quando falho. Pai, existe algo que carrego e que para mim ainda parece impossível. Tu sabes o nome dessa situação, cada detalhe que não consigo colocar em palavras, cada camada que ninguém vê. Hebreus 11:1 define fé como certeza do que se espera, prova do que não se vê. Ainda não vejo, mas escolho crer. Isaías 40:31 promete que os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão sem se cansar, caminharão sem se fatigar. Essa renovação é o que peço agora. Não força própria que se esgota. Força que vem de cima e sustenta o que o mundo tenta derrubar. Marcos 9:24 registra alguém que disse a Jesus: Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Essa frase honesta e imperfeita foi recebida. Então a ofereço também, creio. Mas onde a fé fraqueja, sustenta tu o que não consigo sustentar sozinho. Obrigado, Pai. Não porque tudo já foi resolvido, mas porque sei que me ouviste. 1 João 5:14 garante que se pedimos segundo a tua vontade, tu ouves. E se ouves, age. No teu tempo, do teu jeito, com uma sabedoria que meu entendimento limitado não alcança. Deposito este dia em tuas mãos, não como gesto religioso, como decisão real de quem reconhece que os melhores dias da sua vida foram os dias em que caminhou com Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você orou comigo até aqui, escreve nos comentários. Amém. Como declaração de que o que foi orado foi entregue de verdade. E se tem alguém na sua vida passando por uma batalha pesada, envia esse vídeo agora. Pode ser exatamente o que o coração dessa pessoa precisava antes de começar o dia. Quero te deixar com um pensamento antes de você seguir para o seu dia. A maioria das mudanças visíveis na vida de uma pessoa começa num lugar invisível. Conversas que ninguém registra. Silêncios que não recebem aplauso. Entregas que passam sem qualquer reconhecimento. É exatamente ali, naquele espaço secreto entre você e Deus, que as coisas mais reais acontecem. A direção chega, o peso alivia, a paz se instala, e a fé que estava fraca sai reconstituída. E quando você sai desse lugar, sai diferente. Não porque o problema sumiu, porque você foi tocado por Deus antes de ser tocado pelo problema. Isso é o que a oração da manhã faz. Não resolve tudo de uma vez, mas alinha quem você é antes que o dia tente te desalinhar. Se você ainda não tem esse hábito, começa com 5 minutos amanhã. Só 5. Antes do celular, das notícias, antes de qualquer coisa. 5 minutos com Deus. E depois volta aqui e conta o que aconteceu. Que o Deus que te sustentou ontem à noite siga te conduzindo ao longo de hoje. Que sua paz guarde o que é frágil em você. Sua sabedoria ilumine cada passo que ainda não dá para ver. E que ao final deste dia, você consiga enxergar a mão de Deus em pelo menos um detalhe que não estava nos seus planos.